De volta aos assuntos aqui do Brasil, presta atenção nessa história. 2 detentos fugiram de uma viatura do Grupo de Escolta Tática Prisional de Minas Gerais. Esse caso aconteceu na região na Via Expressa, no município de Contagem, na tarde desta quarta-feira. Contagem, região metropolitana de BH. Os criminosos estavam em movimentação de escolta quando o veículo ficou preso no congestionamento muito intenso na via. Se aproveitando do momento, a dupla conseguiu abrir o camburão e fugir entre os veículos. De acordo com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado, os criminosos foram recapturados poucas horas após o ocorrido e esse caso segue investigado. Claro, um veículo que estava atrás, o motorista conseguiu fazer o registro da fuga desses 2 detentos, o que surpreendeu os motoristas que estavam aí presos no congestionamento nessa via na região de Contagem, cidade importante da região metropolitana de Belo Horizonte. Delegado Palumbo, esse é o dia a dia das forças policiais pelo Brasil. Claro que não é uma cena comum, mas claro que acaba descredibilizando as forças policiais que acabam fazendo o transporte desses detentos. Não sei qual era o destino, mas o que é preciso analisar e considerar em relação a esse episódio que foi registrado por um motorista, hein, delegado? Bom, infelizmente isso não é tão incomum. É claro que esse caso aí é bastante chamativo, porque alguém filmou e, além de filmar, ainda narrou dando risada. Isso aí é motivo de vergonha. Eu posso dizer isso porque fiquei na polícia há 20 anos. E todas as vezes que tem uma fuga nesse sentido, é vergonhoso para o policial. Ele vira motivo de chacota no meio policial. Como que deixou fugir? Quando você vai colocar um preso numa viatura, a gente fala que tem que fazer um procedimento chamado pelado. Vamos dar uma pelada no preso. Tem que arrancar toda a roupa dele. Você tem que, quando ele está numa carceragem, você tem que revistar minuciosamente, porque ali dentro dessa viatura tinha uma serra. Eles serraram lá a parte da grade, depois arrebentaram a porta, o vidro e fugiram. Foram recapturados, mas a vergonha continua. E o que é pior, não sei se a nossa audiência sabe, mas quando tem um preso internado e tem um policial penal fazendo escolta, uma ideia brilhante aí do secretário da Administração Penitenciária aqui do Estado de São Paulo, o policial não pode ficar armado. Eles são policiais penais. Só pelo fato de ser policiais, ele já tem o direito de andar armado. Mas aí quando você coloca um indivíduo que veio de outra instituição para tomar conta de policiais penais, são atitudes como essa que acontece. Claro que isso aí não foi em São Paulo, foi em Minas Gerais, mas acontece. Eu me lembro bem quando nós estávamos numa comunidade e um preso fugiu de uma das viaturas. Ele deu uma pesada no vidro de trás e fugiu. E nós ficamos quase 10 horas para recapturar esse preso. E o policial extremamente constrangido, envergonhado, porque o preso, quando um cara está preso, quando o indivíduo está preso, o policial ele tem que ficar grudado nele. Eu me lembro quando eu assumi a divisão de operações especiais, nós fizemos a nossa primeira prisão, fomos encaminhar para o DEIC. E aí eu entrei dentro do DEIC para apresentar para o delegado. E o preso ficou no chiqueirinho. Quando eu vi todos os policiais do meu lado, eu falei, vocês estão malucos, vocês estão quebrando o procedimento, é para ficar um lá. O que separa a liberdade do preso da viatura é apenas um vidro. E mesmo algemado com as mãos para trás, eles são habilidosos. Eles conseguem passar a algema para o lado da frente e aí acabam fugindo. Então, ali houve uma falha, sim, de procedimento, é com pesar que eu falo isso, porque eu sempre defendo a polícia penal, mas esse tipo de conduta não pode acontecer. Como é que entrou essa serra dentro da viatura? Ou então, como é que o preso conseguiu levar essa serra para dentro da viatura? É motivo de vergonha, o que acaba constrangendo todos os policiais. É isso, fuga de 2 detentos de um veículo da Polícia Penal de Minas Gerais. A fuga foi gravada, o carro estava num congestionamento em Contagem, numa via ali na região de Contagem, região metropolitana de BH. Enfim, de acordo com o delegado Palumbo, esses detentos tinham uma serrinha, uma serra, eles conseguiram, exatamente essa imagem, as pessoas que nos acompanham por TV e também pelas plataformas digitais podem acompanhar. Tem um gradil ali que separa o vidro, a porta do local onde os presos ficam. E eles conseguiram serrar e aí
dobraram para conseguir abrir de fato a porta desse furgão que fazia o transporte desses 2 detentos. Horas depois eles foram capturados. Cristiano Beraldo, é uma cena que poderia ser de uma comédia dos Trapalhões dos anos 70 e 80, mas não é, né? A gente está falando de realidade, vida real. Isso aconteceu em Minas Gerais na quarta-feira, Beraldo. Só que a gente vai somando as peças, Caniato, e trazendo de forma muito viva isso que o delegado Palumbo nos relatou, de um estado como São Paulo, casa, né, sede, ou para ser mais chique, headquarters, da maior facção criminosa do mundo, provavelmente, que é o PCC, mas policiais penais não podem estar armados para fazer transporte de presos. Eu acho absolutamente impossível alguém me explicar e justificar uma decisão como essa. Não é possível que se faça a transferência de pessoas que cometeram crimes, muitos crimes hediondos, gravíssimos, mas aí na hora de transportar, tadinho, não pode ter arminha não, senão ele fica com medinho, porque os policiais são treinados para andar com arma. Todos os policiais têm treinamento. Se estão abusando do uso da arma, se estão manipulando de forma inadequada a arma, isso é um outro problema. Agora, impedir que se transporte preso, armado, isso é absolutamente vergonhoso. E isso se soma a tantas outras medidas para passar a mão na cabeça de marginal. O que o Brasil está se transformando? Quer dizer, como é que se deixa, nessa situação, 2 presos? Não são 20 presos, não era um ônibus de presos. 2 presos numa caminhonete. Não se vai verificar se existe uma serra com esses presos? Então, realmente mostra que há negligência, há uma legislação absolutamente inadequada para a realidade da violência que vivemos. E aí a gente vê que essa cena dessa atrapalhada, isso tudo foi sendo construído e vai sendo construído diariamente com essas decisões absurdas. E aí o quê? Vai pegar os presos, vão recapturar e tem que levar na audiência de custódia para ver se eles passaram frio enquanto eles estavam fugindo? Será que eles querem um cafezinho? Um copinho d'água gelada? Ficaram muito cansados. Traz um Gatorade aqui para os presos. Tadinho, correram. Pega aqui um sapato para eles, porque estão correndo de pé no chão, no asfalto quente. Ai, meu Deus do céu, eu realmente estou muito preocupado com a vida do preso no Brasil, viu, Caniato? Pois não, mas é um bom questionamento, exatamente de que maneira uma fuga dessa acaba aglutinando algum tempo a mais na pena, ou qual é o procedimento adequado depois disso. O senhor sabe, delegado? Olha, o agente de escolta, ele pode andar armado, pode levar o preso armado, mas o agente de vigilância não pode. Isso é absurdo, é exatamente isso que o Beraldo falou. É uma inversão total de valores. Uma pessoa que trabalha no sistema penitenciário não pode andar armado. Isso é absurdo. O que está acontecendo no Brasil é uma verdadeira inversão de valores. Isso acontece no estado de São Paulo há mais de 20 anos. A gente não pode culpar o governo atual, mas ele numa canetada pode resolver isso. Onde já se viu você ficar num hospital, um agente de segurança, você não está armado. Como é que você vai impedir um resgate de preso? Eu sou de uma época em que se entravam na delegacia e se resgatavam o preso. E todas as vezes que tinha escolta em hospitais, a gente ficava ali temerário. Eu nunca deixava apenas uma viatura. Eu deixava 2 equipes lá, porque pode acontecer, sim, uma escolta, um resgate de preso. E o preso não tem nada para perder. A gente costuma dizer que é a cara do ladrão tentar fugir. E é a cara da polícia não deixar que ele fuja. Deve ter um agravamento na situação desses presos, desses detentos, pela tentativa de fuga. Certamente a gente vai acompanhar e trazer os detalhes. Você, Luiz Felipe Dávila, não é a cena que a gente gostaria de compartilhar com o nosso público, mas infelizmente é algo até corriqueiro, né, Dávila? Infelizmente é algo corriqueiro, como bem disse o delegado Palumbo, e pior, né? Mostra que se essas coisas acontecem com frequência, é porque as leis estão erradas. Porque se o preso tivesse medo da lei,
ou que a lei fosse dura, que ele tivesse que cumprir a pena integralmente, ele não faria coisas dessas, porque evidentemente isso só ia mantê-lo preso por mais tempo. O problema é que nós temos uma visão sociológica do crime. O crime é praticado por pessoas que são vítimas da sociedade. E esse é o problema. E aí nós deixamos de fazer a nossa lição de casa, que é endurecer pena, fazer com que as penas sejam cumpridas. Como nós sempre dissemos aqui no programa, nós precisamos aprovar essa nova lei de execução penal, acabar com essa história de que preso pode sair da cadeia depois de 3, 4 anos por bom comportamento. Isso não existe, tem que cumprir a pena integralmente. Então, enquanto essas coisas não acontecem, o estímulo é cada vez mais para quem for preso ter um incentivo para cair fora da cadeia, porque sempre tem um estímulo a mais, porque a pena é branda, porque a impunidade reina, porque, infelizmente, nós não levamos a segurança a sério como deveria se levar num país onde o crime organizado cada vez mais ocupa espaços na sociedade e o Brasil caminha a se tornar um narco-estado se nós não resolvermos essa questão com a seriedade que o momento hoje exige. Não é possível que o Brasil hoje tem 10% dos homicídios do mundo, mais de 43 mil homicídios por ano, e nós tenhamos uma legislação branda e um lugar onde reina a impunidade.